Bom, pessoal, agora sim. Boa noite a todos e a todas, né? A gente agora sim inicia o nosso semestre, né? Peço mil desculpas por qualquer inconveniente da semana passada, mas eu acho que era uma dinâmica que o CA pretendia fazer com vocês, com a melhor das intenções. Espero que não tenham surgido traumas, né, daquela dinâmica, mas serve também para que a gente possa ter uma recepção calorosa, né, fazer uma recepção calorosa a todos os calouros e calouras do nosso curso. Vocês devem ter percebido, a gente começou a nossa aula de hoje com a música e mais ou menos nessa fase de transição, né, entre 6h45, 6h50, a gente sempre vai colocar aqui uma música ou de relaxamento, ou de inquietude, né, que nos tira da zona de conforto, como essa própria música de Raul Seixas nos tira, né, sem dúvida alguma. Algumas pessoas até colocaram aqui algumas frases, né, bem controversas dessa música. E a música também é uma manifestação artística, uma manifestação cultural, e, a exemplo do direito, ela dá uma cara à sociedade em que ela se insere. E é por isso que a gente vai ter na música uma inspiração sempre para as nossas aulas, para o bem ou para o mal, né? Seja para rechaçar por completo aquela letra, aquela música, seja para acolhê-la, a gente vai buscar essa inspiração. E é nessa toada que eu dou as boas-vindas a vocês, para que a gente possa iniciar bem o curso, né, dentro dessa nossa expectativa de graduação em Direito. E vocês devem ter percebido que a letra dessa música de Raul Seixas especificamente talvez traga uma perplexidade, né, um paradoxo dentro do que vocês vêm fazer aqui na universidade. Porque eu acredito que todos tenham uma certa compreensão do direito, mas qualquer compreensão parte da ideia de que o direito nos dá uma certa segurança, né? E quando eu digo que a lei é de cada um pode fazer o que quiser, de alguma forma eu estou minando os fundamentos que, pelo menos o direito que nos é passado, o direito que nos é transmitido idealmente, né? E com essa inspiração que eu começo aqui a conversa com vocês. Nós vamos ter conversas durante esse semestre. Nós temos a disciplina mais importante, né? Eu não queria dizer a vocês, mas vou tirar aqui, vou me despir de qualquer modéstia, mas essa, não por causa do professor, obviamente, mas por causa do próprio conteúdo. Ela vai servir como base para todas as demais. Ela vai possibilitar a vocês ter uma visão panorâmica de todo o curso. Obviamente que agora vocês não vão ter noção exata de todas as ramificações, mas vocês vão começar a entender em que terreno vocês estão se metendo, né, por sua conta e risco. E para começarmos, né, essa nossa conversa de hoje, vocês devem ter percebido que eu estou gravando as aulas. E vou explicar para vocês logo como é que vai ser a nossa sistemática, tá certo? Para que a gente possa compreender, eu vou, em primeiro lugar, estipular para vocês algumas regras de conduta, o que eu chamo de código de conduta, né? Como a gente entra em direito, no curso que se chama Direito, em que, pelo menos no imaginário, a gente é organizado a partir de regras, de normas, né? Eu também vou enunciar algumas aqui para vocês, para que a gente possa aproveitar melhor a disciplina e para que não haja nenhum sobressalto, nenhuma surpresa, tá certo? Então, vou começar aqui mostrando para vocês aquilo que eu chamei de código de conduta. É o que vocês estão vendo aí, certo?
Para as aulas remotas, a gente tem algumas especificidades. Vocês ingressaram no curso, infelizmente, ainda em meio à pandemia, com a perspectiva, se Deus quiser, de que em 2022 a gente já tenha vencido essa crise maior, pelo menos do lado sanitário, né, porque a crise econômica, infelizmente, ela está muito pujante no nosso país, mas vamos ainda conviver com esse período de desencontro, vamos dizer assim, né, de distanciamento físico, apesar de também a tecnologia possibilitar, por exemplo, que nós todos estejamos, por mais distantes fisicamente que nos encontremos agora, estejamos irmanados em torno dessa aula. Então, basicamente, a aula eu vou apresentar, né, a partir desse formato, né? E aí, o que é que eu peço para vocês em relação às nossas interações? Eu peço que todos deixem os áudios desativados, né, por regra, mas se vocês quiserem fazer alguma intervenção, podem utilizar normalmente o áudio. Alguns levantam a mão, outros falam logo, então não tem problema. A gente vai estipular essa regra. Em relação ao vídeo, apesar de o professor, e qualquer professor isso, viu, pessoal, preferir falar para pessoas que ele visualiza, pelo menos, não bolinhas pretas ou coloridas que aparecem no monitor, eu vou compreender se realmente for mais conveniente para vocês que deixe desligado o vídeo, porque às vezes você está com mais outras pessoas no recinto, ou então a qualidade da internet não está tão boa naquele dia, vou compreender se vocês deixarem desligados. O vídeo, portanto, é facultativo. Todos os vídeos são gravados justamente para possibilitar que pessoas que não possam assistir a aula naquele dia possam fazê-lo num outro dia, tá certo? Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Não vou pedir para vocês darem um joinha, nem ativarem o sininho, não é necessário, porque eu vou colocar os links desses vídeos lá no Cigar, tá certo? Então, vocês vão poder, quem quiser seguir, obviamente, vou ficar muito honrado, né, com esse reconhecimento, e vocês vão ter acesso a todo o material que está sendo produzido. A boa parte do material, a maior parte do material é pública, né, porque constitui produto das minhas aulas para uma universidade pública. Então, vocês podem assistir sem moderação, tá certo? Mas, de todo modo, eu vou colocar o link depois de gravar da aula, no dia seguinte, mais tardar, eu coloco o link para que vocês tenham acesso no próprio Cigar, tá certo? Outra coisa importante, pessoal, essa aula ela vai ser muito mais proveitosa quanto mais dialogada ela seja. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem apertar o botãozinho aí da mãozinha virtual ou perguntar a qualquer momento, tá certo? Não estarão me interrompendo. A menos que eu esteja no fio desenvolvendo um argumento e eu vou pedir para vocês, não, espere só um minutinho que eu falo já sobre isso, certo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Bom, a maior parte das nossas aulas será de aulas síncronas, a partir dessa plataforma que vocês estão utilizando aqui, que foi a plataforma que a universidade apresentou e treinou os professores de forma mais institucionalizada, né, que é o Google Meet, e eu terminei adotando também essa plataforma. O link vai ficar aí 15 minutos, ou mesmo na hora mesmo, que é como foi na ocasião de hoje, no Cigar, e eu vejo que, pela presença, vocês atenderam bem a essa convocação. Bom, como é que vai se dar a dinâmica da aula? Geralmente eu faço o seguinte, nós temos uns 30 minutos de discussão inicial sobre determinado tema, né? A aula de hoje é um pouco atípica, porque a gente tem várias coisas a apresentar sobre o programa da disciplina, sobre as regras, aquele texto que eu passei para vocês, para a gente discutir, né, como pontapé inicial da aula e o vídeo. Depois a gente tem 10 minutos de leitura ou de vídeo, como se fosse um descanso. Então, vocês podem tomar uma água, se levantar, comer um biscoito, alguma coisa assim.
e os 30 minutos de discussão final, logo no finalzinho da aula, 10 minutos no final para fazermos aquela conclusão, certo? Como é que vai ser a avaliação, professor? Como é que é uma avaliação no ensino remoto? Então, esse é um grande desafio, sem dúvida alguma. Porque o que é que eu pensava, né? Ah, mas eu tenho um filho de 15 anos, aí ele diz, pai, não, essa é a coisa mais furada da avaliação, porque tem um colega meu que fazia prova antes, só tirava 4, 5, agora só tira 10, né? Então, assim, de fato, a gente tem alguns mecanismos de controle, mas não é 100%. Então, eu não vou me apegar necessariamente a tentar extrair de vocês exatamente aquilo que vocês, naquele momento, e pontual, numa avaliação escrita. Vou falar sobre a impressão de vocês, a expectativa de vocês em relação ao curso, quando for tratado o formulário, né, que eu passei para vocês. E já agradeço a quem tenha respondido, a quem tiver respondido. A avaliação, ela vai ser, acho que tem, alguém levantou a mão? Maria. Pois não, Maria. Professor, eu não entendi uma coisa, então não vai ter chamada, a presença vai ser o controle com as atividades? Isso. Vou explicar exatamente a partir desse slide. O que é que vai acontecer em relação à avaliação e controle de presenças? Vocês vão assistir a aula, né, síncrona ou assincronamente, e eu vou colocar para vocês no dia seguinte uma atividade que vocês vão ter uma semana para fazer. Respondendo a essa atividade, vocês têm a presença confirmada. Mesmo que não tenham assistido a aula, mesmo não tenham estado na aula sincronamente, entende? Isso vai me poupar tempo, porque eu não vou precisar fazer chamada com vocês, e, ao mesmo tempo, vai me possibilitar uma ferramenta de avaliação. Por quê? Porque eu vou colocar uma pergunta lá, não é uma pergunta que tem um gabarito, tá certo? Eu vou avaliar a partir da extensão, da riqueza. Vocês podem responder em uma página só. Agora, claro, vocês respondendo em uma linha, em 2 linhas, não vão ter o mesmo reconhecimento de quem responda de forma mais completa. E aí, a cada avaliação, vocês vão ter a cada tarefa, que eu vou colocar lá no cigarro, eu vou mostrar para vocês onde é que fica, vocês vão ter uma avaliação. Se vocês responderam corretamente, assim, satisfatoriamente, vocês vão ter um ok. Se faltou alguma coisa, eu vou colocar como incompleto. Se a resposta realmente não tiver a ver com a pergunta, tiver equivocada, eu vou colocar lá, equivocada. E se a resposta for em branco, eu vou colocar lá em branco, tá certo? Só que as respostas que realmente suplantarem a minha expectativa, respostas excelentes, eu vou colocar lá excelente. Então, elas vão ter um bônus depois. E aí, a melhor resposta de cada atividade eu vou colocar lá no fórum para que vocês tenham acesso, tá certo? Porque muitas vezes assim, não, professor, mas eu não sei o que é que eu errei, como é que eu posso melhorar? Bom, veja a resposta do seu colega, né? Não é um professor, não, é um colega de vocês que respondeu dessa maneira e eu reputei como uma resposta excelente. E aí vocês vão ter acesso, porque é como se vocês próprios fizessem a chave de resposta a partir da comparação com a resposta de um colega. Tá certo? Bem compreendido agora? Maria. Bom, e as atividades assíncronas? Vez por outra, quando houver oportunidade, a gente vai ter vídeos, lives, eventos, né? Se bem que live todo mundo está meio com um saco cheio, né? Depois de quase 2 anos dessa agonia. Mas, de todo modo, vez por outra, a gente se depara com encontros interessantíssimos, né? Que só são possibilitados por causa dessa ferramenta tecnológica. Tá certo? E a nossa atividade também de maneira assíncrona. Ok? Dúvidas e discussões vocês podem perguntar em relação à matéria lá no fórum do SIGA. E aí vou mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo aqui. Estão vendo meu SIGA? Sim, Sim ou professor. não? Sim? Sim. Sim, professor. Sim.
Tá meio pequenininho, né? Mas aqui, ó, aqui vocês veem, logo no menu Turma Virtual Turma, tem fóruns. Fórum. Aí eu vou cadastrar um fórum de dúvidas. E vocês vão poder tirar dúvidas a partir desse fórum. Se for alguma dúvida relacionada à matéria, né? Uma dúvida que possa ser publicizada. Então, professor, não entendi bem aquela questão da distinção da justiça comutativa, da justiça distributiva. Eu queria... Por que isso? Porque assim a gente socializa não apenas a pergunta, que pode ser a pergunta de outros colegas, como a resposta. E aí eu vou alimentar com a resposta que possa ilustrar melhor para vocês essa dúvida. Agora, se for alguma coisa particular, professor, eu devo estagiar ou não no primeiro período? Já estão me chamando para fazer tal coisa, será que vale a pena? Dúvidas particulares, vocês podem me mandar um e-mail para esse e-mail que aparece aí, que é o meu e-mail institucional, né? O morton.medeiros@ufrn.br, e eu vou responder dentro da minha possibilidade, tá certo? Se eu achar que possa responder de maneira correta ou adequada, tá certo, pessoal? Dúvidas? Tranquilo até aqui? Bom, agora eu queria ver com vocês, já que as regras já estão postas, né? Eu queria ver com vocês, conhecer um pouco de vocês, né? E, por exemplo, eu vou começar perguntando daqui quem é que já tem uma outra formação de graduação. Pois não, Paulo? Eu tenho, professor. Eu tenho. Pronto, então vão se pronunciando aí. Eu vou abrir a fila aqui. Paulo falou primeiro, depois Paulo Foltran, depois Paulo Miguel, Larissa, Stephanie, Carla, Fernando. Vamos lá, Paulo Foltran. Eu tenho formação em ciências sociais. Muito bem. E o que é que o motivou a optar por direito, Paulo? Na verdade, antes ainda de fazer ciências sociais, eu prestei, né, para direito. Na ocasião, eu passei nos dois e acabei indo para ciências sociais. Gostei muito do curso e tal, mas acho que eu passei a me ressentir de uma falta de instrumentos, talvez, assim, para além da pesquisa e da docência, né? Sim. Que são aqueles que nós temos nas sociais. Então, eu decidi retomar, né? E qual a sua expectativa em relação a esse curso? A disciplina ou ao curso? Ao curso de Direito, a opção que você fez de graduação agora. Bom, conhecer, né? Saber um pouco mais das possibilidades. Mas eu digo, você pretende seguir a carreira profissional dentro do direito? É uma coisa que só o tempo e a prática vão dizer. Por enquanto, eu realmente estou levando mais num espírito de curiosidade. Coração aberto, né? Muito bem. Seja bem-vindo aqui ao nosso curso. Obrigado. Agora, Larissa. Boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho formação em Geografia, me formei semestre passado, na UFRN mesmo, e sempre gostei da docência, por isso que eu fiz a licenciatura, mas ao decorrer do tempo conheci algumas pessoas, alguns estudantes de Direito, e comecei a sentir curiosidade por essa área, e por isso resolvi tentar. Assim como o Paulo, eu ainda não sei muito bem as minhas pretensões para concurso, né? Mas estou de mente aberta e a área de atuação é bem abrangente e isso chama bastante atenção. Então, estou curiosa, estou animada e espero que dê tudo certo. E olha só, você acabou de concluir um curso e já entra em outro, né? Isso é uma disposição para estudar, né? Sim, eu não gosto muito de ficar parada. Para ser rigoroso, né? Para ser sincero com vocês, a gente não deve parar de estudar nunca, né? Vocês vão se deparar aqui com os desafios. Vou ter que fazer OAB, vou ter que estudar para concurso, mas como profissional, a gente também tem a obrigação de continuar atualizado, estudando. Né? O profissional que para no tempo não tem futuro. Mas é concursado, já tem... Sim, mas qual o tipo de profissional que ele vai ser e representar naquela sociedade, né? Bom, seja bem-vinda também, Larissa. Obrigado pelo seu depoimento.
Stephanie agora. Oi, professor, boa noite. Está Boa conseguindo me noite. ouvir? Sim, está ótimo. Então, eu sou formada em farmácia, sou farmacêutica. Estou terminando na reta final do mestrado também em ciências farmacêuticas. Nossa senhora, está fazendo mestrado também? Mas já estou terminando. Ah, Gosto muito ou dessa seja, área está na pior parte, né? Porque para fazer a dissertação... Pois é. Mas vai dar certo. Vai Enfim, dar, já deu certo, tenho certeza. E eu qual, gosto muito dessa... o que é que você deu na sua cabeça de vir fazer direito? Porque no meu trabalho, eu já trabalho com compras públicas e a gente tem que ter um conhecimento das leis, dos processos, principalmente aquisições públicas por meio de pregão. Então, a gente acaba, assim, tendo que aprender, assim, na força mesmo. E o conhecimento jurídico eu considero um conhecimento muito importante. E é bem difícil, para mim agora que já passei por uma graduação de ciências da saúde, aprender o outro lado das ciências, que são as ciências humanas. Pois é. E quando eu estava na escola, eu queria fazer, eu até falei, acho que eu vou fazer direito, acho que eu vou fazer publicidade, eu não sabia direito o que eu queria. Aí acabei que fui para as ciências da saúde e amei, assim, uma coisa que eu amo até hoje. Não sei se esse amor vai para as ciências humanas também, mas estou de coração aberto também para aprender. Muito bem. Eu sou suspeito para falar porque é uma convicção que eu tinha que eu ia fazer na saúde, que eu não tenho aptidão, não tenho um sangue frio de lidar com ferimento, com a atenção à saúde. Eu sou muito despreparado para esse, eu tive que vencer o medo de agulha sendo doador de sangue, né? Foi um grande passo já. Mas seja bem-vinda, Stephanie, e obrigado pelo seu depoimento. Obrigada, professor. Agora, vamos lá, Carla Cecília. Boa noite. Boa noite. Eu vim da graduação de filosofia, terminei esse ano, no começo desse ano. Excelente. E a minha pretensão com direito é complicada, mas é mais para agregar minha formação e tentar me especializar em... É só um passatempo, né? Assim, para tentar me especializar na filosofia política, que era um dos meus amores, né? Era dos amores, a estética filosófica e a filosofia política. Aí eu tentei assim, vamos ver em direito como é que vai ser. Eu já cheguei assim, em Kant, e aí eu fiquei tipo, eita. Eita, olha só. Tomara que você não... Assim, direito, vez por outra, tem alguns choques, né? Tem uns fights aí com a filosofia, porque a gente, pelo menos assim, na prática do direito, a gente se apega muito à necessidade de respostas, né? Enquanto que a filosofia se apega mais às perguntas. Exato. Mas, enfim, tomara que não lhe incomode vez por outra, essas rusgas, né? Entre essa área do saber. Eu já gostei demais do texto de Kant, que eu ainda não tinha lido esse, mas eu fiquei assim, nossa senhora, logo olha assim... Já sei por onde a gente vai começar, né? A abordagem do texto. Não! Muito bem. Ok, Carla, muito obrigado pela sua participação aqui. Vamos lá, quem vai ser o próximo? Fernando. Oi, boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Fernando. E aí? Então, qual foi a sua experiência anterior, Fernando? Então, eu sou formado em jornalismo, né? Eu meio que eu adiantei o curso para entrar em direito, sabe? Eu ia terminar o semestre que vem, aí eu fiz o Enem, né? Aí tipo, meio assim, vou fazer, ver se eu queria já fazer direito já há algum tempo. E vou fazer o Enem, vou ver. Aí tipo, passei, aí eu vou adiantar, porque eu não quero fazer Enem de novo, não. É uma prova muito cansativa. Aí eu digo, vou adiantar, foi muito corrido. Fiz meio que... Imagino. TCC. E por que você tinha essa pretensão de fazer o curso de Direito? Então, sempre foi uma coisa assim, eu sempre gostei de política, né? Assim, apesar de ficar, eu sempre gostei de política, mas nunca fui um político, né? Nunca me candidatei, nada, nem nada disso, mas sempre gostei de analisar e participar e observar e tal. Até por estar no jornalismo também, acaba que economia, política, acaba sendo um conteúdo
tipo, comum que a gente observa, né? E eu acredito que é um caminho interessante ir pelo direito para a gente entender como funciona o regramento, as nossas leis e tal. Acho que é uma forma também de mudar a sociedade, a entender os direitos que a gente tem, né? Falando sobre o tema de hoje, Perfeito. que é direito. Aí Mas você já vislumbra assim, a carreira que você quer seguir? As pessoas dizem assim, porque diziam para mim, olha, você tem tal perfil, você é mais para tal lado. Assim, eu durante a graduação me envolvi muito com. Eu trabalho na GECOM e cobri a parte de empreendedorismo, inovação. Aí eu gosto muito dessa área. Só que eu me estagiei de Ministério Público, aí comecei a gostar da parte pública também, promotor. Ministério Público Estadual? Federal, no federal. Ah. Aí gostei bastante do trabalho lá. Eu fiquei pensando, assim, é um pouco complicado porque, tipo, principalmente para ser procurador, né? Que é o cargo. É de poucas vagas, aqui são 17, né? Mas assim, eu achei a carreira muito legal, assim, só que vai demandar um tempo bem longo, né? De dedicação. A gente começa com os primeiros passos, né? E isso aí não, eu coloquei assim, né? Essa parte pública, né? É uma coisa que eu quero em algum momento, se for possível, né? Ir trabalhando, mas enquanto terminei a graduação, eu acho que para a área de tecnologia, inovação, eu gosto muito da parte que liga comunicação e direito, né? Que tem a ver com, inclusive eu penso no mestrado nessa área. Aí eu vou ficar por essa área, mas sempre pensando que eu quero ainda ir para o público, que eu acho legal. E é um trabalho importante, a gente tem que ter gente boa que quer combater a corrupção, que quer fazer a sociedade melhor. Verdade. Muito bem, Fernando. Seja bem-vindo, né, ao nosso curso. Fico feliz de ter essa expectativa. Em relação aos pequenos passos, né, eu tenho aqui no gabinete essa inscrição, não sei se vocês conseguem ver, né? De Henry David Thoreau. Pouco importa que os primeiros passos pareçam pequenos. Aquilo que se faz bem feito, se faz para sempre, né? E é isso que eu tomo, inclusive, como uma lição diária. Às vezes a gente não tem noção da própria grandiosidade do que a gente está fazendo, mas são pequenas coisas cotidianas que a gente realiza e que terminam nos proporcionando grandes conquistas, né? Então, como inspiração aí da sua pretensão. Obrigado. Paulo Miguel, agora. Professor, boa noite. Boa noite, Paulo. Já sou formado em História e Gestão Pública. História aqui? Gestão Pública. Já vai para a terceira formatura. Isso. Uma atrás da outra. Rapaz, você não para, né? É sobre isso. E qual é a sua expectativa em relação ao curso? O que é que você quer encontrar no curso de Direito? Mais uma formação para partir para matemática na próxima graduação ou realmente se firmar aqui no curso e encontrar aqui sua atividade profissional principal? Então, na realidade, Direito foi a minha primeira opção na época do vestibular. Só que quando chegou no momento da inscrição, né, a gente sabia que em relação à concorrência, naquela época era bem complicada, e eu optei por História, que também era uma paixão. Então eu fui para a História, sou super realizado com o curso também, como também sou em Gestão Pública, mas nunca morreu o desejo de fazer Direito. Aí eu fiz o Enem ano passado, né, já estava concluindo Gestão Pública, e eu consegui a nota para aprovação. Aí vim para cá. Estou bem feliz. Inclusive, a professora Federica já fez um evento com você. Não sei se foi uma aula. Você já participou? Isso, em História. Já participou de um evento comigo? Sim, não sei se foi uma aula. Ah, rapaz, com a professora Vanessa? Isso, eu era bolsista de Vanessa. Olha só, acho que eu falei sobre o livro de Michel Foucault, né? Isso. As formas jurídicas. Olha, aí a gente se reencontra, tá vendo? A História é uma outra paixão que eu tenho, né? Porque eu sou professor de História do Direito, né? Uhum. Quem for pagar à noite no próximo semestre vai me ter novamente, né? Para seu desprazer, como professor da disciplina. Mas seja muito bem-vindo, Paulo. Obrigado. E, assim, nos reencontrando aqui, né? E outras agora no curso de Direito. Muito bem. Agora, Damião. Oi, professor, boa noite. Boa noite, Damião. E Tudo aí, bem, pessoal? por onde é que você passou na vida?
Veja só, eu sou engenheiro agrônomo já, Hum, formei ano passado. Minha trajetória acadêmica foi quase toda na escola agrícola de Jundiaí. Fiz ensino Macaíba. médio, isso, Macaíba. Passei 15 anos por lá. Não na escola Vixe, agrícola, mas sim, eu já trabalhando em ia dizer na Macaíba. escola agrícola. Não, não. Bom, eu fiz o técnico lá, fiz ensino médio, aí parti para a graduação, formei ano passado. Atualmente eu trabalho na área e entrei no curso de Direito. Consegui passar ano passado, mas como eu fazia agronomia, não consegui assumir. Aí passei esse ano de novo, aí deu certo. E era minha primeira opção antigamente, logo no início de 2015, quando eu fiz, mas eu fui me apaixonando pela agronomia e deu certo. E aí vou levar direito aos poucos, né? Isso puxando também, porque uma pretensão que eu tenho é puxar um pouco para a minha área, né? Para justamente agregar valor, agregar conhecimento, agregar valor, realmente, para a minha área, direito agrário, direito ambiental, e por eu já trabalhar nisso, cooperativismo, agricultura familiar, enfim. E aí ver o que a gente pode fazer, né? Bom, essa é a minha pretensão. Eu não tenho uma pretensão de algum cargo ou de algum concurso, assim, pelo menos por agora, né? Mas eu estou aberto ao destino. Que bom, que bom. Muito, muito interessante, Damião, o que você falou, porque é o seguinte, a gente vê várias formações distintas, né, diversas, e isso possibilita o enriquecimento das carreiras jurídicas, né? Porque, pelo menos na minha época, né, faz algum tempinho, na minha época era quase assim, você entrava no curso para fazer concurso. Isso é muito próprio assim da nossa cultura, de que o concurso é a única tábua de salvação, né, em que você pode ter estabilidade e tal. Se vocês olharem, por exemplo, para faculdades em grandes centros urbanos, eu digo no Brasil, mas também fora do país, vocês vão verificar que, na verdade, o serviço público é das carreiras menos visadas. Em São Paulo, as pessoas querem ser advogados, né? Querem ganhar dinheiro, não querem ser servidores públicos, né? Então, mas é claro, a gente sempre coloca isso em tom de brincadeira, mas o que será de vocês como profissionais se vocês não fizerem aquilo com que se identificam, né? Se apegarem apenas ao dinheiro, não é verdade? Então, muito interessante, né, que a gente vê que vocês tentam até fazer o casamento entre as formações anteriores e a formação em direito, porque é possível esse acoplamento, é possível essa junção, certo? Seja muito bem-vindo, Damião, ao nosso curso. Obrigado, professor. Carlos Salles agora. Pois não, Carlos? E aí, por onde você andou? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite. Sou Carlos, né? E eu tenho 2 graduações também, professor. Em Engenharia Química e Química do Petróleo. Aqui a gente tinha no curso um programa que chama PRH, em que havia pesquisa específica, né? Isso nos tempos áureos da Petrobras aqui no estado. Havia pesquisa específica pesquisa jurídica em relação ao petróleo e gás, né? Então, assim, seria uma possibilidade aí também para você. Sim. Mas esse seu caminho ou você pretende uma coisa totalmente diferente a partir de agora? Não, eu, na verdade, eu já trabalho, né? Eu trabalho na Petrobras já, atualmente. E assim, fui fazer vocês realmente bem na brincadeira, sabe? Não tem estudado nem nada. Eu fui fazer assim, que minha esposa estava precisando fazer. Aí eu, não, vou acompanhar, vou fazer aqui sem nem estudar, vou ver o que é que dá. E assim, realmente eu vi que dava para conseguir a nota, né, para direito. E assim, pelo menos no trabalho que eu já executo, que apesar de ser na área de química também, é muito ligado à parte de gestão de contratos, uma área que eu vim acionando o jurídico assim a todo instante, né? E assim, também vejo que o conhecimento da parte para quase todo concurso, mais que tenha uma formação em engenharia, né, pede muito direito para quase tudo, né? E assim, eu pensei, não, vou ver o que é que dá aqui, até onde consigo acompanhar aqui nas aulas e
achei que realmente vai agregar valor aí tanto para minha atividade como pensar em possibilidades futuras, né? Porque realmente um cenário também desagradável é que a Petrobras está saindo aqui do Rio Grande do Norte, né? Então, Verdade, a gente tem que pensar em novos planos também. é verdade. Pois seja bem-vindo, Carlos, e espero que você encontre aqui essa realização que você procura, né? Dentro do curso. Alguém mais tem outro curso que possa dividir conosco aqui a sua formação? Até para quando eu estiver falando sobre outras disciplinas, eu vou saber, para não passar vergonha, né? Vou estudar um pouquinho mais. Alguém mais? Então, vou perguntar aleatoriamente a vocês, né? Qual é a expectativa de vocês em relação ao curso? Vocês outros que estão vindo aqui experimentando pela primeira vez um curso de graduação. O que é que pesou na cabeça de vocês para a escolha pelo curso de Direito? A gente sabe que, por vezes, é o fator familiar. Meu pai é advogado, meu pai é juiz, meu pai é defensor. Ou então, por vezes, é alguém da família que eu admiro. Ou uma série que eu assisti e adorei, né? Gostei, me identifiquei com aquele personagem. Bárbara, diga aí. Por que você escolheu esse curso? Ai, que susto, não estava esperando se tivesse sido a primeira, mas enfim, então, já quis fazer muita coisa nessa vida e tal, só que aí no final das contas eu percebi, era demais, professor, era assim, tipo, meus pais na minha psicóloga e falar, pelo amor de Deus, essa menina não escolhe o que está acontecendo, mas enfim, sempre quis fazer muita coisa, sempre gostei de muitas áreas das ciências diversas, só que daí eu percebi que tudo que eu queria era voltado, tipo, para a transformação social, de alguma forma, sabe? Tipo, como melhorar a vida das pessoas através daquilo. E aí, como eu já tinha uma ligação, assim, com política, eu falei, não, vou fazer, assim, no último dia de SISU, falei, não, vou fazer Direito. Vai dar certo, vai ter que dar certo. Naquele dia terrível, né? Que é pra Vera. Triste demais aquele dia. Enfim, e eu já tinha algum contato, porque quando eu tive essa epifania, assim, nossa, eu vou fazer Direito, daí eu fiquei falando demais disso, que quando eu encasqueto com uma coisa, eu não paro mais de falar, e minha mãe falou, quer saber, eu vou fazer Direito também, esse sonho antigo, enfim, dela tá fazendo Direito, e aí eu ficava acompanhando ela, algumas coisas assim, e eu achava muito interessante, só que agora, hoje é o segundo dia de faculdade, e eu já me encontro perdida, não sei o que está acontecendo, me sinto analfabeta funcional, e não sei o que esperar dos próximos 5 anos, né? Estou até pensando assim, será que eu vou conseguir terminar essa faculdade? Porque os professores falam, eu não entendo nada. Mas é isso, acho que... Poxa, eu fico muito feliz que você tenha dado seu depoimento, porque eu me senti exatamente igual a você quando eu comecei no curso. Eu vendo meus colegas falarem, e eu tímido e escondido ali, meu Deus, esse povo fala tanta coisa... e eles sabem de tudo, eu não sei de nada, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Me representa também, viu, Bárbara? Porque esse era meu sentimento. Então, vejam, respirem e saibam que todo mundo entra aqui no curso com expectativas, tem um background diferente, né? O que eu tenho percebido cada vez mais é uma diversidade muito maior no curso, isso é extremamente positivo. Então, eu tenho pessoas que têm formação na escola pública e na escola privada, eu tenho pessoas que são do interior do estado, tenho pessoas da capital, tenho pessoas de outros estados até, né, que o SISU permite. Eu tenho pessoas com mais de uma graduação, como vocês estão vendo, mas existe espaço, não apenas existe espaço para todo mundo, mas as percepções vão ser também, elas vão ser válidas por mais diversas que sejam essas experiências. Então, assim, não se sinta perdido, não se sinta perdida, é natural, certo? Então, não se desespere, nós vamos nos perder, e essa é a magia da vida, a gente se perde, a gente se encontra. É bom que você experimente isso agora, porque imagine se você estivesse numa extrema zona de conforto. Esse curso poxa, que curso monótono, né? A gente tem que partir para um curso desafiador. Por isso que eu vou ter um texto de canto para vocês analisarem. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele, certo?
Quem mais? Adorei seu depoimento. Pelo que eu vejo aqui no chat, né? Você falou por muita gente. É aquilo, né? O desespero unindo a todos os momentos. Ai, gente. Inclusive, sobre o texto de Kant, vim descobrir hoje que tinha que ler isso, fiquei tentando compreender. Hoje de tarde eu vim descobrir, né, que tinha que ler um texto, enfim, não entendi nada, então vou só boiar aqui na discussão, tentar pegar alguma coisa, né, mas falhar miseravelmente. Mas tem o texto e o vídeo também, né, que vocês têm que analisar. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles. Certo? Quem mais que gostaria de dar um depoimento? Alguém mais? Sara. Oi, gente, boa noite. Boa noite, Sara. Eu Eu já tive acho uma aluna que... que era Sara Nunes também. Eita! Eu acho que eu tenho um propósito parecido com Bárbara. Eu tenho muita vontade de alinhar, no caso, o direito com o propósito popular mesmo, de estar debatendo as questões, enfim, das pessoas que mais precisam, e até falar dos limites do direito, né? Que tem muita coisa a ser mudada ainda para conseguir contemplar essas pessoas. Então, é muito nisso mesmo. Eu sempre tive essa vontade, mas foi recentemente que eu alinhei ao direito. Antes eu queria história. Mas é isso, eu tô curtindo, tô sentindo dificuldade, muita, mas faz parte. Com o tempo a gente se adapta. Com certeza. Mas você teve, assim, inspiração de alguém próximo, da família, um amigo? Gente que disse, olha, faça direito, que você se encontra, que você vai se realizar. Sim, meu pai sempre falava no meu ouvidinho, e eu ficava tipo, não, pai, nada a ver. Mas com o tempo isso foi pegando na minha cabeça, e eu fiquei, eita, eu acho que dá certo. E fui estudando e pesquisando sobre as oportunidades e tal. E me senti contemplada mesmo. Achei que poderia ser uma boa escolha, e tô aqui, tô curtindo, tô feliz. Muito bem, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, vocês duas. Agora, peraí, alguém levantou a mão aqui. Era José. Alguém levantou a mão, depois baixou. Eu, professor. Oi, José, diga aí. É só para falar um pouco dessa mistura que o senhor falou sobre pessoas de outros lugares, do interior. Sim. Eu mesmo sou do interior de Nova Cruz. E para mim está sendo uma experiência enriquecedora. Tipo, conviver com o pessoal daí, saber das coisas, entende? E só para compartilhar uma curiosidade, eu sou o primeiro da família da minha mãe que entra para a universidade. Rapaz. Do meu pai nem primeiro, mas da minha mãe eu sou o primeiro. Uma família imensa. Rapaz, que coisa bonita, né, de se ouvir. Eu fico realmente tocado, né, com esses depoimentos, que você não é o único. A gente vê com cada vez mais frequência esse tipo de depoimento, né? E isso mostra que a universidade está começando a encontrar a sua missão de ser pública, né? A universidade pública eu estou falando, de ser aberta para as mais diversas pessoas, os mais diversos pensamentos, e que não constitui vamos dizer assim, um privilégio que é destinado a poucos eleitos, né? Então, acho isso muito bacana. Você está em Nova Cruz agora? Está assistindo a aula daí? Sim, estou em Nova Cruz agora. Olha aí, outra facilidade, mas vocês vão ter a oportunidade de se reencontrar, né? Presencialmente. Sim, fui aluno do Instituto Federal. Aí da escola pública. Eu percebi que muita gente veio do IF, né? E vou falar já sobre isso daqui a pouquinho. Seja bem-vindo, José, e espero que você encontre aqui no curso aquilo que você está buscando, né? Obrigado, professor. Fernando. Não, professor, só pontuar essa coisa de ser o primeiro, né? Tipo assim, eu não sou o primeiro da minha família, meu tio já é formado e tal, mas se meu primo tinha passado aqui na UFRN, aí eu tipo, não tinha muita pessoa, não pensava muito sobre a universidade, e muito por conta dele ter entrado e tal, se formado, que eu tipo, conversava com como inspiração. Isso, justo. Então, parece uma coisa pequena, mas o José está inspirando outras pessoas da família a pensar, pô, se o José for lá conseguir,
e tal, gosta de estudar na universidade, acha legal, fala das coisas que ele vive Sem aqui, dúvida alguma, sem dúvida. vai influenciar demais o restante da família também. Isso é legal. Sem dúvida, Fernando. Exatamente isso. Muito obrigado pelo seu depoimento, seja bem-vindo também. Larissa. Só para fazer um adendo mesmo na Sim. fala dos colegas, é que em relação a isso, né, de ser o primeiro da família, aconteceu aqui também na minha família, e não só isso, em relação à questão da cidade mesmo e da escola. Eu sou de Baía Formosa, uma cidade bem pequena, e só tem uma única escola de ensino médio. Pequena, mas mundialmente conhecida, depois de Sim, a Ítalo, cidade né? do surf, né? Então, toda vez que começa o ano letivo, a escola faz questão de chamar os ex-alunos que conseguiram entrar, né, na universidade para dar um depoimento e incentivar os demais alunos. E ao decorrer do tempo, foi crescendo esse número de alunos ingressantes nas instituições públicas. Então, isso é bem importante, relevante. Poxa, que bacana. Bacana, é muito bonito ver isso. É realmente emocionante, viu? Podem ter certeza que assim eu me sinto muito mais realizado vendo essa diversidade, né? Exatamente, Bárbara, o que a escola é capaz de fazer. Mais alguém gostaria de dar o seu depoimento? Pois não, Débora. Boa noite. Boa noite. Então, o senhor não faz ideia do alívio que passou quando disse que era tímido e que achava que as pessoas sabiam mais, porque eu entrei em 2 outras graduações. Eu comecei biomedicina, depois eu passei para engenharia e agora eu tô aqui em direito. Ah, meu Deus! É bem decisa, é tipo Bárbara, entendeu? Então, eram matérias que eu tinha mais afinidade, só que eu não acabei não me identificando muito, aí eu vim para cá e as pessoas estão, sei lá, eu tô achando que elas estão à frente, aí eu tô meio insegura. Mas vai dar certo, espero. Vai dar certo. Olha, eu também eu ia fazer engenharia elétrica, né? Vou fazer aqui um momento de confissão, porque gostava disso e tal. Eu fiz a seleção. A minha época era ETFER, né? Ainda, meu Deus do céu, revelando aqui a idade. ETFER, né? Eu fiz a seleção, né? Para ETFER em eletrotécnica. Só que eu perdi a data da matrícula. Aí terminei continuando, né? No curso e terminei no pré. Eu disse não, vou fazer direito mesmo. E não sei se eu seria realizado em engenharia elétrica como eu sou em direito, de fato sou, apesar de todos os percalços iniciais e de não me encontrar no início do curso. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui, né? Tanta gente está sabendo tanta coisa e eu não sei nem para onde é que vai, né? Então tenho que correr atrás, mas não se preocupem que essas inseguranças vocês vão experimentar, qualquer que fosse o curso que vocês iriam escolher, certo? Pois não, Augusto? Seja bem-vinda. Pois não, Augusto? Boa noite. Boa noite. Professor, em relação a isso, eu me formei em eletrotécnica, por coincidência, no IFRN. Olha aí. E foi uma das coisas que eu tinha muito na cabeça antes do ensino médio, né, no 9º ano, que queria fazer engenharia e tudo mais. Mas quando eu vi as matérias técnicas, tive que estudar para as matérias técnicas, principalmente física e tudo mais, eu vi que eu gostava da matemática do ensino médio e não necessariamente matemática da faculdade. E aí eu tenho alguns amigos que fazem engenharia também e com certeza eu não me daria bem em engenharia. Eu adorava matemática, física e tudo, mas talvez isso, né? Do ensino médio, do ensino fundamental, essas coisas de ficar fazendo cálculo o dia inteiro, não dá, não. Basta, eu já trabalho aqui no cálculo da dosimetria da pena, já tenho maior complicação aqui. Nicole, seja bem-vinda, Augusto, também, viu? Aqui a gente vai falar pouco desses assuntos mais da tecnologia. A tecnologia numérica, pelo menos, né? Pois não, Nicole? Boa noite. Boa noite. Só continuando esse assunto sobre o IF, eu acho que foi um diferencial na minha trajetória ter entrado no IFRN, porque, na verdade, eu fazia o curso de Química, não tem nada a ver, mas eu acho que lá eu percebi que eu entrei achando que ia melhorar o meu conhecimento acerca de naturezas de biológicas, que era uma coisa assim que eu tinha bastante dificuldade antes.
E eu percebi que foi o que mais me chamou a atenção, as matérias de ciências sociais, de humanas, de linguagens. Aí foi quando eu percebi, não posso fazer nada relacionado a ciências biológicas, nada relacionado a ciências da natureza. E eu estava na última semana para finalizar, né, o SISU, para colocar minha opção de curso. Eu tinha já colocado que queria engenharia química na Paraíba. E eu, do nada, não, o que é que eu estou fazendo? Eu não vou fazer isso. Eu não vou me identificar. Vou terminar fazendo outra graduação e não vai ter como aliar os conhecimentos, como outras pessoas falaram, que são áreas que dá para conciliar. Mas no meu caso, eu desisti assim, de última hora e acho que foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu estou me identificando bastante, gostei demais das leituras que os professores estão passando e eu espero... Até essa de canto, você gostou? Tranquilo? Eu gostei. Olha aí. Passando por ela, você já está pronta para qualquer coisa, né? Muito bem, Nicole. Muito obrigado pelo depoimento. Seja bem-vinda. Deixa eu mostrar para vocês... Ítalo, pois não, Ítalo? Boa noite, professor. Boa noite, caros colegas. Eu achei muito oportuno, professor, essa abertura que o senhor deu para que nós pudéssemos falar um pouco, né, sobre cada um de nós, principalmente nesse momento em que o curso está de forma virtual, nós não temos esse contato uns com os outros. Eu achei muito interessante o posicionamento de Bárbara, né? Eu também tive esse anseio, né? Acredito que quando a gente se forma do ensino médio, nós temos aquela... não temos muita certeza do que queremos seguir na vida, né? Porque a insegurança natural. Isso. Nós temos aquele expediente de aulas com todas as disciplinas frescas ali, né? Eu também tive esse anseio, não tenho uma segunda graduação, mas também já naveguei, já fiz física, já fiz engenharia elétrica também, como o senhor, né? Não fiz não, só na minha cabeça eu tinha essa pretensão, mas terminei abortando antes de começar. Já um pouco de aviação civil também, e músicas, então eu acho que isso vem muito do passado, né, dos filósofos iluministas ali, quando as ciências, as matemáticas, as línguas eram todas uma única ciência, né? Eu acho que essa divisão hoje seria meramente didática, acredito eu, se o senhor me permite. Mas veja, Aristóteles falou sobre tudo, né? Sim, exatamente. E eu acho muito válido essa partilha. Muito obrigado por esse momento. Que bom que está sendo útil. Deixa eu só compartilhar com vocês agora outras impressões que vocês fizeram, que vocês demonstraram respondendo aquele formulário, né, que eu pedi para vocês. Olha só, pessoal. Veja como é que está bem distribuído, né? A gente tem aqui, dá para ver aí para você? Está visível? Aqui a gente tem no ensino privado, dos que responderam, a gente teve 35 respostas até hoje, né? 51,4% terminaram, concluíram o ensino médio no ensino privado, em escolas privadas, e 48,6% em escolas públicas. Na minha época, esse percentual de conclusão de escola pública era inimaginável, né? Quase toda a minha turma foi oriunda de escolas privadas. E eu vou dizer a vocês, eu não vejo nenhuma espécie de prejuízo muito pelo contrário, a gente vê como a diversidade contribui para que todos possam aproveitar melhor o curso. Aqui tem as escolas, né? FASEX, Dr. José Fernandes, a UIF do Ceará, Colégio Militar de Fortaleza, CEI Zona Sul, Contemporâneo, Marista, IFRN Parnamirim, Escola Estadual Professor Paulo Freire, Bahia Formosa, não sei nem quem deve ser, né? Não tenho nem ideia de quem possa ser. Marista Natal, Neves, o Diocesano de Seridó, Marista, Diocesano de Santa Luzia, Maria Auxiliadora, Salesiano Dom Bosco, e assim vai. Não vou citar todo mundo, não. Mas veja só, o que é importante aqui. Você já teve experiência de aprendizagem à distância? 14,3% não, né? 5 pessoas disseram que não tiveram experiência de aprendizagem à distância. Há um ano eu também nunca tinha tido, não. Aliás, eu tinha feito um curso de especialização
à distância, né, antes da pandemia, e na PUC do Rio Grande do Sul. Foi excepcional minha experiência. Mas eu tô assim, agosto do ano passado é que a gente começou a ter essa experiência ensinando, e a cada semestre é um aprendizado. Mas a gente está tentando responder bem a essa necessidade, né? Outra pergunta outras respostas que me deixaram bastante curioso. Olha só, qual a principal fonte de estudo que você pretende utilizar nas disciplinas desse semestre? A maioria diz o quê? Textos digitalizados disponibilizados pelo professor. Porque, obviamente, a gente... Olha livro, só 14,3%. Por quê, pessoal? Primeiro, porque a gente tem um acesso restrito à biblioteca, né? A gente não tem ainda a biblioteca Zila Mamede, a biblioteca central da UFRN, tem um acervo riquíssimo, é excepcional. Mas a gente ainda está passando pelas dificuldades da pandemia, o acervo ainda não está disponível como a gente gostaria. Então, o jeito é recorrer aos textos digitalizados. A gente vai utilizar vários deles. Não são textos que vão esgotar a disciplina, são textos complementares, certo, pessoal? Para aprofundamento, mas a gente vai utilizar ao longo da disciplina. O roteiro do professor, o roteiro da gente é um roteiro muito sucinto, né, em tópicos. Vocês não devem se apegar a ele como principal fonte de estudo, porque eles são muito resumidos, são apenas os tópicos. Então, é necessário que vocês aprofundem de outra maneira, certo? E vídeos das aulas, 17,1%, depois artigos científicos encontrados na internet, só uma pessoa respondeu, certo? E pensando no seu aprendizado, você tem preferência por atividades e aulas? A maioria respondeu síncronas. O que é que a gente vai encontrar? 34,3% dizendo assíncronas aqui, porque, naturalmente, a gente, com a pandemia, também teve que se virar aí diante de várias exigências, né? Então, muitas vezes a gente faz home office, tem que cuidar de filho, tem que cuidar de algum parente, e tem todas as dificuldades, então, que a gente vai encontrar, por exemplo, aqui, né? Aqui, qual foi a maior dificuldade encontrada em experiências com ensino remoto? A maior parte diz o quê? Falta de interação com colegas da turma. Por isso que eu comecei essa nossa conversa, para que vocês se conhecessem, para que eu conhecesse vocês, obviamente, e para que vocês me conhecessem também. Eu estou fazendo um momento de confissões, mas para que vocês também interagissem, certo? Porque faz muita falta. Vocês vão ver o próximo semestre como vai ser diferente, né? Vocês naquelas aulas do setor 1 ali, algumas ar-condicionado sem funcionar, né? E a vez por outra dá um problema no data show, mas é outra experiência. Claro que a gente não deve, com isso, só pensar, quando o próximo semestre chegar eu vou ser feliz. Não, vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo de interagir dessa maneira, de forma virtual, que é do que a gente dispõe hoje. Mas com essa expectativa e esperança de que no próximo semestre a gente possa aproveitar melhor esse momento de interação. Olha outra dificuldade, ficou em segundo lugar, falta de interação com o professor. Então, por isso, vocês vão ter acesso, vocês têm o e-mail institucional, né? Tem o fórum do SIGA-A, certo? Então, esses são os canais oficiais para essa interação, tá certo? Em terceiro lugar, não se aplica só às pessoas que não tiveram experiência, né, algumas têm problema de som, outras obrigações domésticas, sem dúvida alguma, né, texto digitalizado ou falta de acesso a material didático. A gente vai ter essa dificuldade, né, pessoal? Veja só essa pergunta. Pensando na avaliação, qual modelo que você considera mais adequado? Maioria, prova escrita. Me surpreendi. Vocês gostarem tanto de prova escrita. Já não baixa o Enem, né? Elaboração de produto, que é artigo, vídeo, áudio, resenha crítica. A gente vai ter uma experiência nesse sentido. Eu já pensei aqui, já sei o que é que eu estou aprontando para vocês na terceira avaliação. Algo nunca antes visto na história desse país. Mentira, já devem ter tido essa ideia, mas pelo menos na disciplina eu nunca utilizei o que eu estou pensando para fazer com vocês. Não sei, né? 14,3% aí. Atividade individual, fichamento de textos ou livros, seminário.
Aí vem aqui. Quanto tempo de estudo diário, em média, você pretende dedicar a essa graduação? A maior parte disso de 2 a 4 horas, o que é excelente, né? Se vocês conseguirem estudar mais de 2 horas por dia, já vão usufruir bem desse curso. Mais de 4 horas, 28%, né? De 1 a 2 horas, 17,1% e até 1 hora, 2,9%, certo? Agora, não é apenas a hora de estudo, mas a qualidade dessa hora. Não adianta nada você estar lá 5 horas, você não sai do primeiro parágrafo. Ai, meu Deus, não aguento mais ver esse texto, né? Então, é preciso ter qualidade também. Aqui são perguntas mais particulares que eu não vou dizer para vocês, porque é dentro do meu, do meu planejamento, né? Que vão facilitar o meu planejamento, tá certo? Bom, vocês já devem ter percebido também, pessoal, que eu disponibilizei para vocês o programa da disciplina. E aí vou mostrar aqui para vocês em que é que ele consiste, de forma muito resumida, porque vocês já têm acesso, né, a esse texto. Aqui, ó, vamos lá. O meu nome, né, terminei sem me apresentar, meu nome é Morton. Eu sou professor daqui do curso de Direito, sou promotor de Justiça aqui no Estado há alguns anos, né, um bocadinho de tempo. E a minha primeira disciplina que eu lecionei, ainda como professor substituto na universidade, na UFRN, foi a disciplina de Introdução à Ciência do Direito 1 e 2, na época, né, era repartida como vai ser no projeto político-pedagógico do curso que está em gestação, certo? A gente vai fazer essa divisão novamente. Então, como diria Macunaíma, paixão primeira não tem companheira. Então, eu tive essa paixão primeira por introdução e realmente é a ela que eu me apeguei. Já ensinei ética geral e profissional, já ensinei, aliás, ética profissional, já ensinei filosofia do direito há muito tempo, já tive algumas práticas forenses, já tive alguma experiência em prática forense, prática de júri simulado, já a introdução, história do direito, né? E aí estou novamente voltado à introdução, que aí eu me encontrei realmente como a minha disciplina da paixão, certo? O que a gente vai ver ao longo da disciplina, pessoal? Noções preliminares sobre normatividade social, conceito de direito, ciência do direito, ética moral e direito, vocês vão ver aí bem direitinho, certo? Os objetivos, o objetivo principal dentro desses que eu coloquei aí é desenvolver um pensamento crítico a respeito do direito. Eu não vou mostrar aqui para vocês apenas o lado bom do direito, tá certo? Vou decepcionar alguns, com certeza, porque a gente vai observar que o direito tem suas mazelas, tem seus problemas, mas se vocês conseguirem desenvolver esse pensamento crítico, vocês vão fazer o melhor uso dos conhecimentos jurídicos que vocês vão receber ao longo do curso, tá certo? Metodologia. A gente vai ter aula expositiva, atividades socializadas, a gente vai ter um seminário na segunda unidade, e sobre ele a gente vai falar no momento certo. Estudo de casos, eu sempre tento trazer um caso prático para a gente discutir, tá certo? A avaliação, a gente vai ter 3 avaliações ao longo desse semestre. Uma primeira avaliação que vão ser as atividades, as 25 atividades, as 25 tarefas que vocês vão fazer valendo a presença e a nota, tá certo? A segunda avaliação vai ser o seminário, um trabalho em grupo. A terceira avaliação é a surpresa que eu vou deixar para o final do curso, tá certo? Bom, a pergunta que sempre vem, né, que sempre é feita no primeiro dia de aula. Professor, eu preciso comprar um livro? Professor, se eu precisar comprar um livro, qual vai ser o livro que eu vou comprar, né? E aí eu trago aqui algumas indicações para vocês. Obviamente não vão esgotar, essas indicações não vão esgotar a quantidade de livros. Alguém levantou a mão aqui? Augusto. Pois não, Augusto? Professor, licença. Em relação ao método de avaliação, as avaliações, o senhor falou que serão 25. Como serão subdivididas ou divididos os pontos para a porcentagem para cada atividade?
atividade vai ter a mesma porcentagem, a Isso, mesma exatamente. relevância? Vai ter 0,4. Cada atividade vale 0,4. Né? São 25 no total. Será que a minha matemática está correta? Mas eu acho que sim. Então, cada um vai valer 0,4. Isso para uma das notas, né? Uma das unidades. A segunda unidade vai ser um seminário, aí vai ser um outro tipo de avaliação, e a terceira unidade, um outro diferente. Certo? Bom, pelo que vocês veem aqui, lá na... Valeu, Denise. Deixa eu aproveitar e eu ia deixar para o finalzinho, mas já que Denise se pronunciou aqui, né? Denise, que está aqui identificada, Denise Costa, vai ser a nossa colaboradora, né? A monitora da disciplina ao longo desse semestre. Né? Então, Denise é minha orientanda, né? Cometeu essa loucura de pedir orientação para escrever o TCC, e aí eu, obviamente, peguei pela palavra, ela disse que tinha interesse em fazer a seleção, eu disse, pronto, já está selecionada. E Denise vai nos auxiliar ao longo desse semestre. Denise, você quer fazer uma apresentação, dizer da sua expectativa em relação à disciplina? Se apresenta aí. Boa noite, gente. Dizer primeiro que é um privilégio o professor estar aqui. Eu me sinto sortuda, né, por estar ao lado do professor Morton, pelo ao meu lado nessa caminhada, e é eu que estou aqui na porta de saída, né, querendo sair da graduação, se Deus quiser, e voltar para o início, para acompanhar vocês. Vai estar sendo uma alegria e vai ser uma aprendizagem também, né? Eu vou aprender junto com vocês. O professor está falando, eu estou lembrando aqui da minha disciplina de introdução presencial, maravilhosa, e vai ser inesquecível para vocês, com certeza. Vocês vão chegar no último semestre lembrando do professor Morton, e eu estou aqui para ajudar. Aquele desgraçado, meu Deus, eu fui horrível esse semestre. Muitas boas lembranças, foi maravilhoso. Então, eu estou aqui para auxiliar o professor na medida do possível e também auxiliar vocês, alunos, né? Se tiverem dúvidas, se quiserem conversar, tirar dúvida também comigo, eu vou estar à disposição. Inclusive, professor, eu posso dar o meu WhatsApp para ele, sem nenhum problema, né? Para fazer alguma comunicação com algum representante da turma, se vocês tiverem. Pronto, perfeito. Tá certo? E vamos lá, juntos. Muito obrigado, Denise, mais uma vez, por essa sua disponibilidade, né, disposição de estar aqui conosco, né, somando certamente a esse aprendizado com eles. Bom, vamos agora falar sobre os livros. Né? Quem tiver oportunidade, quem tiver possibilidade de comprar livros, eu coloquei aqui algumas indicações. E, assim, as indicações as mais diversas. Vocês vão ver aí estilos diversos de livro, né? Por exemplo, eu começo aqui com o livro de Maria Helena Diniz, que diz que é com um compêndio de introdução à ciência do direito. É um catatal espesso, assim, que talvez ele apresente de maneira mais extensa a nossa disciplina. Talvez é o livro que a gente tenha mais similitude com os tópicos que a gente vai ver ao longo do todo semestre. Não diria o mais completo, mas o mais abrangente, né, o de Maria Helena Diniz. Mas tem muita gente que tem um problema com Maria Helena Diniz em razão da sua linguagem, certo? É diferente, por exemplo, do livro de Miguel Reale. Não sei se vocês já tiveram contato com ele. Miguel Reale desenvolve no seu livro Lições Preliminares de Direito como se fossem aulas, ele vai conversando com você, né? Então é um livro muito didático, muito aprazível, mas é um livro limitado porque, vejam, ele foi escrito não só por isso, porque os livros de introdução, teoria geral do direito, eles são em morredouros, né? Eles não perdem a valia, certo? Mas é um livro que não traz, por exemplo, discussões que são muito contemporâneas nossas, né? Até a própria relação do direito com a tecnologia, e eu falo isso não apenas a tecnologia que a gente vê, robotização, né, de decisões judiciais, inteligência artificial, toda essa discussão mais recente, mas a própria reflexão sobre a
linguagem, sobre a hermenêutica, não é muito desenvolvido no livro que é o real. Tem uns livros clássicos que vocês vão encontrar aqui, por exemplo, de Franco Montoro, tá certo? Também falecido, mas um livro também muito completo. Dos livros tradicionais, a gente vai ter aí o de André Franco Montoro, de Risato Nunes, né, que é um manual, o de Dimitri de Mules, que já começa aí, e de Gustavo Felipe Barbosa Garcia, certo? Que são livros que já são um pouco mais recentes, mas que também tem essa indicação de livros mais tradicionais, tá certo? Aí eu tenho dois que vão fugir da curva. O livro de Michel Mihaly, que é uma proposta de introdução crítica ao direito, tá certo? Que é uma edição portuguesa, e o de Alisson Leandro Mascaro. Ambos, tanto Michel Mihaly como Alisson Mascaro, têm uma inspiração marxista, então vocês vão ver uma visão do direito também sob essa ótica, tá certo? Então eu digo já para que vocês se preparem. Se vocês não tiverem qualquer afinidade com esse tipo de pensamento, eu recomendo, porque, ao contrário do que muitos vão pensar, a gente deve ler justamente aquilo com o que não concorda, até para discordar mais ainda, para reafirmar, colocar à prova a sua convicção. Então, temos esses dois livros de matriz marxista. Temos um livro excepcional, bem recente, do professor Eduardo Bittar, e eu sempre brinco que o professor Eduardo Bittar é impressionante. Eu comecei dando aula de filosofia e utilizava o livro do professor de Eduardo Bittar, do curso de filosofia do direito. Aí fui para ética profissional, utilizava o livro dele. História do direito também tem um livro, né? E a introdução ao direito, agora, mais recentemente, em 2018, ele lançou a primeira edição do seu livro, Introdução ao Direito, que é muito bom. Temos um livro, um clássico de Tess Sampaio Ferraz Júnior. Esse livro, pessoal, que aparentemente é um livro de introdução ao direito, não se enganem, é um livro de introdução, mas um livro com um nível altíssimo. Então, muitas vezes, a gente vai ter alguma dificuldade para compreender a riqueza, a complexidade do que escreve o professor Tess Sampaio Ferraz Júnior. Mas, sem dúvida alguma, é aquele livro para a gente ter para o resto da vida. Porque é um aprendizado, quando você consegue entender, não que ele não escreva com clareza, mas ele escreve de forma profunda, né? Então, temas que são, muitas vezes, simplificados em demasia em outros livros. E temos um livro que é escrito por 3 autores, esse de Abel Carne e Oliveira, que propõe uma introdução à teoria e à filosofia do direito. Também tem uma proposta muito contemporânea, muito atual sobre a compreensão do direito. E aí, para finalizar, um livro que é uma coletânea, certo? De História do Direito e Pensamento Jurídico em Perspectiva, coletânea realizada por esses 3 autores, Nelson Saldanha, Brandão e Freitas, e que um deles fez parte da minha banca de mestrado, o outro fez parte da minha banca de doutorado. Tenho esse orgulho a ostentar, e é um livro muito interessante, tá certo? Vamos ver, alguém levantou a mão? Pois não, Sara? Professor, você poderia, por favor, repetir os que são por uma ótica marxista? Eu sei que um é de Alisson Mascaro. Alisson Mascaro e Michel Mihaly. Esse livro de Michel Mihaly. Obrigada. Certo? Eles estão disponíveis na biblioteca, né? Mas eu não sei se vocês ainda já estão tendo acesso à biblioteca Zilma Média. De todo modo, a gente vai utilizar, vez por outra, alguns vídeos do professor Alisson Mascaro ao longo da disciplina também, tá certo? Porque vocês podem encontrar no YouTube alguns vídeos. Eu gosto muito dele. É excepcional. É uma discussão muito maravilhosa. A retórica dele é muito maravilhosa. Ele fala assim, dessa maneira, de maneira até como se fosse um locutor de rádio. É impressionante como ele fala dessa maneira. Então, assim, ele realmente consegue captar a atenção, e ele fala coisas assim para a gente ficar
agoniado mesmo, porque às vezes, poxa, realmente, né, o direito está dessa maneira. Ele levanta umas pautas muito, muito necessárias que o Muito direito necessárias. esquece demais, às vezes. Exatamente, vamos falar sobre elas daqui a pouquinho. Bom, aí para concluir, eu terminei esquecendo, pessoal, aqui no final, na segunda folha, vocês vão ver todas as aulas ao longo do semestre, né? Então, nós vamos ter aí, professor, eu não sabia que ia ter aula dia 16 de novembro, sabia sim, está aqui, ó. Então, já está tudo aí, as aulas da primeira e da segunda unidade, esse semestre maluco, né, que a gente vai terminar dia 16 de dezembro, aí depois, em janeiro, a gente se reencontra, tá certo? Então, a gente vai estar aqui no veraneio, na maior alegria, tá certo? E concluindo no dia 17 de fevereiro, aí sim, se Deus quiser, em março, vocês terão aula presencial. Ok? Eu não sei, mas quem sabe em janeiro, não sei, só assim, pode ser um devaneio, mas quem sabe em janeiro, a segunda parte dessas aulas a gente tem presencialmente também, né? Não sei, é uma possibilidade, ninguém sabe o futuro. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar agora, ou cale-se para sempre, não. Ou a partir justamente do fórum lá do cigarro, certo? Alguma dúvida em relação ao programa, pessoal? Tranquilo? Bom, os livros indicados, aqui Paulo, os livros indicados acompanham a disciplina como um todo. Isso. Agora você vai perceber, Paulo, que nem todos os livros falam sobre todos os assuntos da disciplina, sabe? Por exemplo, a gente fala sobre ciência do direito, nem todo livro vai falar sobre ciência do direito, por incrível que pareça. A gente fala sobre ciência de uma forma geral, nem todo livro tem um aprofundamento sobre isso, certo? Então, assim, tem algumas peculiaridades. Por isso que nos roteiros lá, no CIGA, eu vou dizer, olha, principal referência, tal autor, porque vocês sabem que, pelo menos eu terei como base aquele autor naquela matéria. Algumas indicações. A cada aula teremos algumas indicações, mas vocês fiquem à vontade para estudar, obviamente, por onde quiserem. Tá certo? Falando em estudar, pessoal, eu queria agora colher de vocês, rapidamente, o que foi que vocês perceberam, né, da leitura do livro, e assim, como vocês conseguiram casar o livro com aquele vídeo, né, que eu disponibilizei para vocês. Digam aí. William. Pois não, William. Eu achei uma leitura bem complicada, assim, com a linguagem bem rebuscada, bem de difícil compreensão, e pelo que dá para ver pelo vídeo, a percepção das pessoas do direito, das pessoas comuns que não são envolvidas com o direito diretamente, elas também não conseguem entender essa linguagem que é usada para detalhar de forma tão difícil assim. Oi, Alisson. Só fazendo um link, né, entre o texto e o vídeo, tem uma parte que os autores colocam que se perguntar, né, o que é direito, nos deixa um pouco embaraçado, é muito semelhante à pergunta o que é verdade. E a gente pode ir até além, o que é vida, o que é amor, esse tipo de questões. E no vídeo a gente vê que quando a gente se questiona e questiona outras pessoas o que é direito, muitas vezes é mais fácil dar exemplos do que realmente dar um conceito. São coisas que a gente vivencia, enfim, mas é difícil de conceituar. É tanto que a primeira entrevistada, que é uma mulher, quando perguntam o que é direito, ela menciona, né, direito a reivindicar, direito à educação, esse tipo de coisa. De estudar, né? Isso mesmo. Isso. Pois é. Nicole, fala já sobre isso, Paulo. Nicole, pois não. Eu achei interessante que, como a Larissa falou, a mulher fala sobre direitos que precisam ser reivindicados, e no texto o tempo todo falando sobre o princípio de uma
tal de lei universal, que seria quando a liberdade, o arbítrio de um pode ferir o arbítrio de outro, ou a liberdade do outro. E eu achei interessante uma parte no texto que ele diz que tem 2 casos em que isso não se aplica, ou a regra do direito não se aplica, que é quando ocorre a equidade ou o direito à necessidade. Que nesses casos a pessoa não existiria um juiz perfeito, uma decisão perfeita em que o seu caso pudesse ser melhor avaliado. Então, eu acho que é uma parte crítica que poderia ser aplicada ao direito. Até com a fala o rapaz que responde no final do vídeo, ele fala meio embaraçado, mas já para compreender que ele fala que é uma lei que rege para que todos tenham direitos iguais. E eu acho que quando isso tem uma falha, quando tem uma exceção, nem sempre isso pode acontecer. Perfeito, perfeito, Nicole. Paulo, qual foi a sua percepção do vídeo e do livro? A minha ou a do novo Paulo? Como é? A minha ou a do outro Paulo? Não, Paulo Miguel. Certo. Na verdade, professor, tem uma pergunta. O vídeo eu acabei, enfim, não consegui assistir a tempo, mas só li o texto. Aí, você poderia responder a pergunta agora? Ou eu estou querendo que vocês respondam, né, na verdade. É porque eu fiquei curioso aqui. Levantaram algumas discussões aqui e eu fiquei curioso. Uma inquietação aqui. Vamos ver o que é que Isaac diz. Diga aí, Isaac. Professor, boa noite. Boa noite. Eu entendi esse texto não como alguma coisa, tipo, direta, mas tipo como a base universal do direito. Que a gente sabe que, tipo, leis, cada país, cada estado, ou às vezes até cidade, tem leis diferentes. Então, tipo, eu acho que aquele livro, tipo, bota uma base, tipo, o que é a base do direito? É formado em cima de quê? A liberdade do indivíduo, que não pode ferir a liberdade do próximo. Eu entendi esse livro basicamente como isso. E o vídeo é tipo uma visão mais leiga, mais ou menos, uma visão popular do que é o direito. Perfeito, tá ótimo. João. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho que o que eu vou falar, inclusive, casa muito com o que o Isaac falou. A minha percepção sobre o texto e sobre o vídeo é que no texto as coisas são muito bonitas, são muito bem explicadas, com palavras bem rebuscadas, enfim. E quando você joga isso para a realidade, vira aquele caos, né? Mesmo tendo o que é o direito, fica tudo meio bagunçado. Enfim, acredito que seja isso. Perfeito, João. Excelente. Fernando, diga aí. A sua percepção. Sim, eu acho que o livro é uma tentativa de universalização do conceito, né, de direito. Que, inclusive, começa assim, criticando, tipo, que cada lugar tem a lei, vai ter suas regras. Cada um vai ter seu regramento e, tipo, aí fica mais difícil você entender, não, o direito é a lei ou o direito é um conceito? Não. Aí também tem uma discussão que eu achei legal sobre o direito, na verdade, tem determinado momento que ele infringe a liberdade. Tipo, a existência do direito interfere na sua liberdade. Então, tem um determinado momento que o próprio direito vai contra o conceito inicial dele, que é essa coisa de tipo, você ser livre, você... Aí tem essa discussão, achei interessante. Perfeito. Pensar que em determinado momento a regra abre um precedente para você quebrar a própria regra. Eu entendi dessa forma. Como se tivesse, o direito permite que você quebre o direito desde que esteja dentro daquela coisa ali que estão trabalhando. Excelente. Paulo e Stephanie. Aí a gente faz a conclusão aqui, que já está quase na hora da minha outra aula. E vocês também. Eu queria só comentar o que o Fernando disse, que na verdade o texto ele tenta mostrar que justamente a existência de uma coação não significa
que a liberdade está sendo ferida, né? Ou seja, o Kant tenta harmonizar essas ideias, né, no esquema dele, né? Quando ele fala que se um certo uso da liberdade impede a liberdade de outrem, né? Então a sua coação ela está de acordo com a liberdade, ao contrário daquilo que no senso comum a gente poderia imaginar, né? Então a coação faz com que eu não seja livre. O Kant vai dizer não, ela está de acordo com a liberdade, né? É interessante esse jogo que ele vai fazendo. Né? Isso. Stephanie. Professor, é sobre até o que Nicole já abordou anteriormente, sobre essa questão da equidade. Eu vejo a equidade como a justiça, assim, como a justiça dentro do direito, porque você é até um princípio do SUS, que é tratar os diferentes levando em consideração as suas diferenças. Porque se a gente engessasse isso, acabaria que em algumas situações iria resultar em uma injustiça. Não sei se eu consegui ser clara. Perfeito. Pessoal, na verdade, o meu grande objetivo, né, explorando o texto tirado desse livro aqui, que é Princípios Metafísicos da Doutrina do Direito, né, de Kant, e abordar ao lado, né, aquele vídeo muito esclarecedor, era apenas trollar vocês mesmos, né? Na verdade, eu vou revelar aqui. Era só, claro, eu escolhi um texto difícil, né, para que vocês tivessem esse desconforto, né? Mas eu tenho um outro objetivo. Vocês tiveram essa dificuldade em compreender esses textos, a gente não vai abordar ele agora, tá certo? Mas vamos nos colocar o seguinte desafio. Ao final desse semestre, a gente vai revisitar esse texto e aí... Desculpa, pessoal, eu não consigo resistir, eu não consigo, né? Mas eu prometo que é a última trollagem do semestre, não vou mais fazer nenhum trote com vocês não, tá certo? Até o final desse semestre. Mentira, vou fazer ainda. Então, pessoal, era na verdade ver, eu vou querer que a gente se coloque esse desafio de no final do semestre a gente revisita o texto e vê como vocês compreendem muita coisa do que foi colocado nele, tá certo? Exatamente, eles vão perder a dignidade. Exatamente, essa é a ideia. Bom, alguma outra dúvida, pessoal, em relação a essa disciplina? Estamos todos preparados para o desafio que é cursar a disciplina de Introdução ao Estudo do Direito. Eu vou apenas deixar aqui para vocês, como última provocação, essa tela aqui, essa outra que eu preparei aqui para vocês, certo? A gente vai na próxima aula discutir um pouco sobre os significados simbólicos, né, dessa figura aqui, representada como a deusa da justiça por Rafael, e os símbolos que ela representa também. A gente está vendo a espada, a balança, os anjinhos, mas eu queria, com isso, tentar fazer com que vocês visualizassem, até internalizassem as razões que trazem você a esse curso, né? Muitas vezes a gente vê aí algumas que a gente tem figuras de séries, filmes, né? Desde How to Get Away with Murder lá em cima, temos esse juiz aí, que é o juiz do filme O Povo contra Larry Flint. Nós temos aqui Kevin Lomax, né, advogado do diabo, com Al Pacino um papel memorável. Aqui a gente tem os autores de Suits e temos o Demolidor, né, que ele é advogado, né, de causas perdidas, mas também faz a justiça com as próprias mãos. Às vezes a gente se encanta com o direito, com a coisa, né, coisa chique, muito fina, todo mundo de paletó, bonito, arrumado, o dinheiro que proporciona, o poder que isso acarreta, né? Mas por trás desses atores, por trás da atuação de cada um dos profissionais do direito, a gente tem outros desafios, certo? O meu convite nessa primeira aula é que vocês abandonem um pouco o direito apenas como glamour, o direito apenas como
uma satisfação individual, pessoal de cada um de vocês, é legítimo, mas o direito é mais do que isso, certo? A carreira jurídica é mais do que isso. Ela vai estar presente no balcão do consumidor, quando os consumidores recorrem a ele para resolver seus problemas. O direito vai estar presente na ressocialização, que infelizmente é cada vez mais utópica, dos apenados, como a gente vê aqui no canto inferior esquerdo, em reuniões em torno da segurança pública, né, em um promotor com 23 anos fazendo seu primeiro júri aqui, né, ou em reuniões comunitárias. E por que eu quero mostrar isso? Né? Abandonar essa visão glamurosa do poder, do dinheiro, né, do sucesso, e enfrentar os problemas, porque de problemas é que a gente vai tratar. É essa realidade que vocês vão enfrentar nas suas carreiras profissionais. É a realidade dolorosa, é a realidade nada glamurosa da pobreza, da discriminação, da invisibilidade de muitas pessoas que elas são despojadas de qualquer direito. A gente fala alto para dizer que a Constituição garante o direito à moradia, direito à liberdade, direito à igualdade, mas no plano da realidade a gente se confronta com outra coisa, né? Então a gente vai estar diante de erros judiciários, a gente vai estar diante de corrupção, inclusive daqueles que são responsáveis pela elaboração das leis. Então, eu queria que esse nosso primeiro encontro fosse inspirador nesse sentido. Vamos abandonar, vamos tirar o paletó, porque muitas vezes a gente precisa arregaçar as mangas mesmo e colocar o pé na lama e com isso, assumir a verdadeira utilidade de cada carreira jurídica, tá certo? Essa é a reflexão que eu gostaria de deixar para vocês, como uma mensagem final e de boas-vindas, tá certo? E para que na próxima quinta-feira, efetivamente, a gente possa se debruçar sobre o que é direito. Vão pensando aí. Talvez eu até coloque alguma reflexão. Hoje a nossa atividade vai ser bem lúdica. Eu vou botar uma tarefa é muito inspiradora para que vocês possam fazer a partir de amanhã. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Pois não, Ana? Oi, professor, boa noite. Boa noite. Só com relação, acho que foi o Paulo que perguntou em relação à bibliografia, a minha internet deu uma travada, então não entendi direito o que o senhor disse. Esses livros que o senhor indicou no final daquele documento, eles servem para o nosso semestre todo ou é só para esse começo, no caso, essa primeira unidade? Não, são livros que geralmente abrangem toda a disciplina de introdução, né? Mas nenhum está completo, então vocês, vez por outra, vão rumar de um lado para o outro, né? E vão ter os textos também que eu coloco para vocês, para complementar. Certo? Tá, muito obrigada. Por nada. Alguma outra dúvida? Letícia, vocês vão ver. Inclusive, eu já vou deixar um texto para vocês para a próxima aula, tá certo? Eu sei que são poucos dias, mas vocês estão no início do curso, né? Então, é um texto mais ameno, vamos dizer assim, que eu queria explorar já na próxima aula. Tá certo? Então, hoje, mais tarde da manhã, de manhã cedinho, eu já coloco para vocês. Tá bom? Alguma outra dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida rapidinho. Oi, não, Damião. Eu não sei se o senhor falou e eu não consegui escutar, mas com relação à frequência de hoje. A frequência de toda a aula vai ser a partir das tarefas que eu vou colocar para vocês no SIGA-A, vinculado àquela aula. Certo? Entendi. Até amanhã de manhã, aí vocês vão ter uma semana para fazer essa atividade. Até amanhã de manhã eu coloco para vocês aqui no SIGA-A. Ok? Bom, pessoal, então vou terminar aqui a gravação, né, agradecendo a vocês pela participação, pela paciência, né, e desejando a todos uma ótima noite
e umas boas-vindas ao nosso curso de Direito da UFRN.